Amém. A graça e a paz, bom dia a todos. Que Deus abençoe você em sua casa, juntamente com a sua família. Nós vamos receber agora a palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que se encontra no capítulo 30 do livro do profeta Isaías, o verso 15 até o verso 18. Isaías 30, 15 a 18. Mais uma vez, é motivo de bastante alegria estar com vocês, não é mesmo que através dessa transmissão no Facebook, mas eu tenho certeza que o Senhor vai tocar na sua vida, aonde você estiver, juntamente com os seus, e o Senhor vai, além de tocar, vai produzir aquilo que Ele deseja dentro do seu coração. O objetivo de nós lermos a palavra, de nós praticarmos a palavra, é para que a gente se assemelhe cada vez mais a Jesus e possamos agradar o coração do Pai. Isaías 15, ou melhor, 30, do 15 até o 18, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte, e como o estandarte no outeiro. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos aqueles que nele esperam. Vamos orar, feche seus olhos. Paizinho, no nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. E que o teu Espírito nos ajude a compreender a tua palavra e que nós venhamos realmente nos enquadrar nos teus princípios e possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tira o medo, tira o receio, tira a angústia e coloca a esperança, fé, paz no nosso coração. Fala conosco, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Essa palavra Deus tem falado comigo repetidas vezes durante essas semanas. Eu, inclusive, passei algumas mensagens para algumas pessoas, falando a respeito, principalmente do versículo 15. E o Senhor tem me instruído, o Senhor tem me ensinado, e cada vez mais eu entendo que quando nós lemos a palavra, quando nós nos deixamos edificar pela palavra, o Senhor vai trazendo paz e certeza, convicção ao nosso coração, para que a gente viva uma vida enquadrada nos princípios dele, mas principalmente uma vida sem nenhum tipo de temor, medo, angústia, uma vida em que a preocupação ela não é senhor na nossa vida, a preocupação ela não governa as nossas ações e nem as nossas palavras, mas quando a gente olha para a palavra, a gente entende que ela sim deve governar a nossa vida, ela sim deve nos guiar nos caminhos que nós temos que seguir, e ela tem que ser realmente aquele motivo da nossa existência. Olhando para a palavra, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida tranquila, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu queria fazer uma explanação aqui do que acontecia no tempo em que Isaías estava profetizando essas coisas, tanto para o reino de Israel quanto para o reino de Judá. E se nós voltarmos um pouquinho para o capítulo 28, nós vamos ver aqui palavras duras do Senhor, falando com essas duas nações. O reino estava dividido, nós vemos o reino do norte, Israel, com a capital em Samaria, e também vemos o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, chamado reino do sul. E Deus traz palavras pesadas, porque tanto um reino quanto o outro reino, eles estavam desviados do Senhor, eles iam atrás de outros ídolos, eles confiavam em outros deuses. Era um povo que se entregava a orgias, que se entregava a bebida, que tinha vícios, que era corrupto, era imoral, e o Senhor não estava se agradando disso. E o profeta, ele leva uma mensagem primeiramente para o reino do norte, para Samaria, e essa mensagem ela ia contra aquilo que eles estavam fazendo. O povo estava entregue
e embriagado, não só pelo vinho, mas por demais vícios. Era um povo orgulhoso, era um povo soberbo, era um povo idólatra, era um povo que não estava agradando o Senhor. E o Senhor, através do profeta Isaías, ele diz: olha, eu já tenho um homem preparado, um homem poderoso, um homem que vai vir com o seu exército, como uma saraiva, como uma tempestade poderosa, e de repente vocês serão destruídos. Nós sabemos que, posteriormente, Israel foi totalmente destruído pelo exército da Síria. E hoje não existe mais as tribos do Reino do Norte. Deus, ele preservou Judá porque ele fez realmente uma aliança com Judá, porque da raiz de Judá viria o nosso Salvador Jesus. Mas a destruição de Israel também tinha por objetivo fazer com que Judá se arrependesse dos mesmos pecados que Israel estava cometendo e pudesse se voltar para o Senhor. Se nós vermos ali no capítulo 28 de Isaías, a partir do verso 7, Deus vai falar que da mesma forma que os israelenses faziam, o povo judeu estava fazendo, viviam embriagados, nas suas mesas havia muito vinho, nas suas mesas havia muitos vícios, as mesas inclusive estavam sujas de vômito. Tamanha era a decadência do povo. O povo era muito idólatra, não confiava no Senhor, buscava outros deuses, fazia alianças que Deus não gostava que eles fizessem. O povo colocava sua esperança em outras pessoas e também em outros povos, outros governos, outras nações, e se desviava cada vez mais do Senhor. E Deus envia o profeta Isaías para dizer: olha, eu não estou gostando do que vocês estão fazendo. E da mesma forma que eu destruí o Reino do Norte, destruí Samaria, permiti que o exército assírio os assaltasse e os conquistasse, se vocês não mudarem, eu vou fazer a mesma coisa com vocês. O povo não aceitou essa mensagem, da mesma forma que os samaritanos fizeram. E Isaías, ele passou por poucas e boas. Isaías disse: olha, vocês precisam mudar. E o povo falou: nós não queremos mudar. Isaías repetia a mensagem e o povo dizia: nós não queremos mudar. O povo não queria ouvir a palavra do Senhor. O povo não queria ouvir o profeta do Senhor. O texto aqui nos diz que as mesas estavam cheias de vômito, que eles estavam entregues ao vinho, à bebida forte, que eles tinham muitos vícios e que eles estavam totalmente longe do Senhor. O verso 9 nos diz assim que estava difícil de ensinar o conhecimento, estava difícil de fazer esse povo entender a vontade do Senhor. Eles estavam zombando tanto do profeta que eles diziam: olha, você vem de novo falando as mesmas coisas. Parece que nós somos crianças e você fica repetindo sempre as mesmas coisas. Nós não queremos isso que você está tentando nos entregar. E aí Deus diz assim através do profeta: já que vocês não estão querendo entender uma linguagem que até uma criança entenderia, a pregação para que vocês mudem e se arrependam, eu vou fazer com que o mesmo exército que veio sobre a Samaria venha sobre vocês, um povo de uma língua estranha, um povo que fala uma língua que vocês não conhecem, e eles vão pregar aquilo que vocês não estão querendo ouvir através da boca do profeta. Se nós vermos ali a partir do verso 11 do capítulo 25, diz assim: porque por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. O Senhor quis dar refrigério e descanso, mas eles não quiseram ouvir. Eles ficavam repetindo: isso é regra sobre regra, é pretexto é preceito sobre preceito, é sempre a mesma coisa. Deus falou: olha, vocês não querem ouvir a pregação que está sendo feita a respeito de mim e daquilo que eu quero para vocês através do meu profeta. Então vai vir assolação sobre você, vai vir da mesma forma que veio sobre o Reino do Norte, sobre o Reino do Sul. Deus, ele não aceitou aquilo que o povo estava fazendo. Deus não estava contente com eles. Eles tinham feito alianças que fugiam da vontade do Senhor. Da mesma forma que nós vimos aqui algumas semanas atrás, o rei Asa fazendo alianças fora da vontade do Senhor. Nós vemos aqui da mesma forma o povo judeu fazendo. O texto segue dizendo no capítulo 28 que eles achavam que estavam seguros, porque eles fizeram uma aliança com o Egito, e eles diziam: nós estamos seguros, de maneira nenhuma passará esse dilúvio de açoite sobre nós, nós estamos refugiados. E Deus diz no verso 16 que tinha assentado uma pedra provada, uma pedra preciosa, e que de maneira nenhuma
essa destruição iria deixar de acontecer, porque era o jeito que Deus encontrou para que o povo levasse a sério a sua mensagem e pudesse se voltar para Ele. Deus disse assim: olha, esse dilúvio vai passar e vocês vão ser esmagados, esse dilúvio vai chegar e vocês viverão em puro terror, só de ouvir tal notícia. A cama será tão curta, verso 20, que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. E aí Deus finaliza dizendo: olha, pode parecer estranho, pode parecer um tempo bem diferente daquilo que vocês estão acostumados, mas através disso que eu farei, vocês vão compreender. E ele fala no verso 21, porque se levantará no monte Perizim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato inaudito, um ato que ninguém ainda tinha ouvido falar. Esse versículo, ele me fez pensar naquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Essa pandemia, o Covid-19, uma coisa estranha que tem feito nós vivermos isolados, tem feito nós não podermos ter cultos presenciais, tem feito muita gente não poder trabalhar, tem feito muita gente ficar doente, tem feito muita gente perder a sua vida, tem feito os governos não saberem aquilo que fazem, que decisões tomam, que medidas aplicam. E essa pandemia é uma coisa estranha. E às vezes Deus permite coisas estranhas para que o propósito dele seja estabelecido. Foi isso que o Senhor começou a falar comigo, que às vezes nós não entendemos as coisas que estão acontecendo, mas nós vemos pela Bíblia que tudo está no controle do Senhor. E certas coisas ele permite para que a gente possa se voltar para Ele. Para que a gente possa entender que nós não somos nada e Ele é tudo. E que Ele está no controle. E às vezes Ele usa circunstâncias das mais variadas e até mesmo as mais estranhas para nos trazer para perto dEle. Algumas semanas, falando a respeito do rei Asa e do erro dele, nós vimos que às vezes as calamidades são o grito de Deus nos chamando ao arrependimento. E aqui nós vemos Deus falando para ajudar. Olha, vocês não vão entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas isso é para o bem de vocês. Eu vou permitir que os assírios venham e aflijam vocês, que eles venham e apertem vocês, para que vocês possam entender que o lugar de vocês é perto de mim e não longe. E através de uma estranha obra, de um ato que ninguém ainda tinha ouvido falar, o Senhor faria o propósito dele se cumprir. E eu vejo Deus fazendo o propósito dele se cumprindo também nesses dias. As pessoas, apesar de estarem isoladas, elas estão buscando mais a Deus. As pessoas, apesar de estarem privadas de certas coisas, elas estão buscando mais a Deus. As pessoas estão vendo que, no fundo, as nações não são nada, os governos não são nada, e o homem não pode garantir aquilo que elas mais precisam, aquilo que elas mais necessitam. Nós precisamos cura, nós precisamos proteção, e nós precisamos principalmente salvação. E Deus, Ele faz com que as coisas aconteçam de modo a nos trazer para perto dEle. O texto aqui do capítulo 28 de Isaías continua dizendo que Deus, Ele faz as coisas de uma maneira que nós não conseguimos compreender, com o objetivo de nós buscarmos a Ele. E a partir do verso 23 nós vemos que Ele usa os métodos mais não convencionais. Fala a respeito, né, aqui do lavrador que sai para semear, que suca a sua terra, que esterroa, e porventura, quando tem nivelado a superfície, não se espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no lugar, ou espelta na margem, pois o seu Deus assim instrui devidamente e o ensina. Se for preciso, Deus vai trilhar o seu povo. Se for preciso, Deus vai afligir o seu povo. Se for preciso, Deus vai permitir que coisas difíceis aconteçam, para que a gente volte o nosso coração para Ele. A palavra nos diz que muitas vezes Ele leva a cada um de nós para o deserto, para falar ao nosso coração.
E se for preciso, Ele vai usar as coisas mais estranhas, mais esquisitas, vai nos deixar realmente totalmente fora da zona de conforto, para que a gente possa ouvir a sua voz e voltar o nosso coração até Ele. Os judeus não faziam ideia do que estava para acontecer. Eles estavam próximos de Deus somente com os seus lábios, mas o coração deles estava longe do Senhor. Verso 13 do capítulo 29. Quem estava por trás disso tudo era Deus. E eles pensavam, olha, fazendo uma aliança com o Egito, nós estamos bem, essa aflição vai passar e não vai nos atacar, não vai nos atingir. E Deus falou, não, essa obra é minha, eu estou por trás dela. E se for preciso ela afligir vocês, ela irá afligir vocês, para que vocês possam se voltar para mim com todo o vosso coração. Eu não sei quanto a você, mas isso faz o meu coração estremecer. Faz o meu coração derreter. De pensar que tantos esses anos que nós vivemos sobre essa terra, nós achamos que tínhamos tudo sob controle, fazendo as coisas do nosso jeito, fazendo as alianças e os comprometimentos que fazemos do nosso jeito, tendo os nossos empregos, tendo os nossos afazeres, tudo do nosso jeito. E de uma hora para outra, a gente entende que nós não temos controle de nada. O controle está na mão do Senhor. E Ele faz as coisas do jeito que lhe apraz, para que a gente possa se voltar para Ele em arrependimento. O verso 15 do capítulo 29 de Isaías diz que o Senhor, Ele cumpre os seus propósitos. Ele faz as suas obras. E muitas vezes os homens dizem, olha, nós também podemos cumprir os nossos propósitos, fazer as nossas obras do jeito que nós queremos. Porque ninguém está nos vendo, ninguém está nos conhecendo. E o verso 16 diz assim, que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disseste ao seu artífice, ele não me fez, e coisa feita disseste do seu oleiro, ele nada sabe. O oleiro é que sabe, o barro não sabe de nada. O barro precisa estar na mão do oleiro, e o oleiro precisa trabalhar o barro do jeito que lhe apraz. Se nós voltarmos um pouquinho e lembrarmos que o povo vivia na bebedice, nós precisamos entender aquilo que estamos fazendo nesse tempo de isolamento. O que você tem feito nesse tempo que você tem ficado em casa? Mais tempo, né? Talvez para fazer coisas que você gosta, mais tempo para você se dedicar a algumas coisas que estavam pendentes, mas muitos têm se entregado aos vícios. Muitos têm aproveitado esse tempo em que não estão trabalhando e se entregado a vícios, não só a bebida, não só a outros tipos de vícios, coisas que realmente fazem você ir para longe do Senhor. Nós falamos há 2 semanas a respeito do rei Asa. Os olhos do Senhor estavam passando sobre toda a terra, buscando um coração que agradasse a Ele, para que Ele pudesse se mostrar forte. E Asa virou as costas para o Senhor. Asa não quis saber do Senhor. E Deus falou, isso é loucura. Aproveite o tempo que você tem em casa para fazer as coisas certas, para buscar ao Senhor, para agradar ao Senhor, e não para se entregar a vícios que levam você para longe do Senhor. Ele está vendo, não se engane, o verso 15, as pessoas diziam, ele não está vendo, ele não está conhecendo, ele está vendo. Ele está vendo, e é o oleiro que vai trabalhar o barro, e não o contrário. Se nós olharmos para um texto bastante conhecido, lá em Jeremias, eu estava lendo a respeito aqui desses textos de Isaías, orando a respeito, tentando entender melhor aquilo que o Senhor queria que eu falasse para a igreja e para todos aqueles que nos ouvem em casa. O Senhor me falou, vai para a palavra, e eu fui para a palavra, e de Isaías eu fui para Jeremias, e Jeremias fala a mesma coisa. O capítulo 18 de Isaías fala da palavra do Senhor que veio ao profeta, ou melhor, de Jeremias, capítulo 18 de Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro, lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe se lhe estragou na mão,
tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aí nós vamos olhar os detalhes que ligam um texto ao outro. Quase 3 séculos. Quase 3 séculos de diferença. Isaías profetiza para o reino de Judá. Isaías profetiza para o reino de Israel. Logo após a separação das tribos. Jeremias profetiza para o povo que ia para o cativeiro e para o povo que já estava no cativeiro babilônico. Judá foi conquistado pelos assírios, depois veio os babilônicos, depois vieram os medo-persas, e depois vieram os gregos, e depois vieram os romanos. O povo passava ano após ano fazendo aquilo que lhe apetecia, longe do Senhor, séculos e mais séculos, Deus buscando esse povo, e o povo dizendo não. Séculos e mais séculos, Deus fazendo com que as coisas acontecessem para que o povo se voltasse para Ele de todo o coração. E o povo dizia não. O povo continuava honrando com os lábios, mas o coração estava totalmente longe do Senhor. E se nós voltarmos lá para Isaías, nós vamos ver aquilo que eles faziam com um pouquinho mais de detalhes. Capítulo 30. Deus fala: vocês são filhos rebeldes. Vocês executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação. E isso é acrescentar pecado sobre pecado. Quando a gente faz coisas que não agradam a Deus, nós acrescentamos pecado sobre pecado. Quando nós fazemos planos e executamos planos que não procedem dele, é pecado. Quando nós fazemos alianças sem a aprovação do Senhor, é pecado. Com quem você tem se aliançado? Os judeus estavam aliançados com o Egito. Você tem se aliançado com quem? Em quem você tem colocado a sua confiança? Nesse tempo de pandemia, em quem você tem crido? Nas más notícias? Naquilo que nós vemos na mídia, na televisão, na internet todos os dias? Ou no Senhor? Naquilo que a Bíblia fala? A Bíblia fala: descansa o teu coração, não se angustie, ore, faça suas súplicas conhecidas do Senhor em todo o tempo, proclame e compartilhe as boas novas. E a mídia, ela bombardeia a cada um de nós todos os dias com más notícias, que as coisas elas estão ruins e elas vão ficar. Não só por causa do Covid, não só por causa das doenças, das mortes, mas também por causa da crise. E o Senhor, Ele nos diz: vai para a palavra, confia em mim. Não faça alianças, não coloque a sua confiança em coisas que não são nada. Olha o que o verso 2 diz assim: descem ao Egito sem lhe consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sua sombra. O verso 3 esclarece para nós dizendo: mas refúgio de Faraó se tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Às vezes nós tomamos decisões, fazemos algumas coisas, e nós nos entregamos de corpo e alma, e é só confusão, e é só vergonha, porque é a parte da vontade do Senhor. Deus fala aqui no verso 7 do capítulo 30 de Isaías: olha, o Egito é inútil, a sua ajuda é vã, o seu auxílio não vale de nada, e eu dei aqui uma alcunha para ele. O Senhor o chama de gabarola que nada faz. Gabarola é uma pessoa que promete, mas não consegue entregar. Diz que vai fazer, mas não consegue fazer. Esse é o Egito. Se nós olharmos no capítulo 36, nós vemos que Senaqueribe, o rei da Síria, ele envia um mensageiro, um alto general do seu exército, para ameaçar a nação de Judá. E ele usa realmente essas mesmas palavras. Rabsaque vai e fala com Ezequias, o rei de Judá, e ele diz assim: você vai confiar no Egito? Esse bordão de cana esmagada, o qual se alguém nele se apoiar, lhe entrará pela mão e traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos aqueles que nele confiam. Eu fiquei pensando sobre isso. Todas as vezes que eu confiei
em mim mesmo, todas as vezes que confiei em alguma pessoa, todas as vezes que eu confiei em alguma circunstância que não faziam parte do plano de Deus para a minha vida. Todas as vezes que eu tomei decisões por mim mesmo, sem consultar ao Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode confiar nas pessoas, nem que você não pode se entregar aos seus projetos, mas faça isso debaixo de uma orientação de Deus. Faça isso na certeza que é aquilo que Deus quer para a sua vida, porque senão vai acontecer da mesma coisa que aconteceu aqui com o Judá e com o rei de Judá. Se apoiou numa cana que estava estragada, quebrada, que não era de auxílio nenhum para ele. E o Senhor continua dizendo, mais uma vez, vocês estão rejeitando a mim e a minha palavra. Mais uma vez, vocês estão buscando alianças, vocês estão confiando em ídolos, em deuses, em pessoas. Mais uma vez, vocês dizem não. Olha o que diz do verso 8 do capítulo 30 em diante. Para Isaías fazer, vai Isaías, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve num livro para que fique registrado, para dias vindouros, para sempre e perpetuamente, porque é povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes ou aos profetas, não tenhais visões, não profetizeis para nós o que é reto, dize-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos apenas ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis do Santo de Israel. Quantas pessoas você conhece que procedem da mesma forma? Quando você vai compartilhar o evangelho com elas, elas falam, eu não quero saber. Não fala da Bíblia, você está sempre falando da Bíblia, é regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, eu não quero saber. Para de repetir, para de falar. Já falei que não quero saber desse teu Deus, não quero saber desse livro que você segue e que você acredita. Deus falou, Isaías, vai, escreve numa tabuinha, vai e passa pela cidade, usa essa tábua e mostra para eles que eu não estou contente com eles. Não nos falem mais, não nos fale mais do Santo de Israel. Talvez você esteja me escutando nessa manhã e você tem agido assim. Pessoas têm pregado o evangelho para você e você está sempre falando, olha, eu não quero saber disso. Eu não quero saber dessa vida. Isso não é para mim. Eu não quero saber desse Deus. Eu não acredito nisso que você está dizendo. Se talvez você que me escuta nessa manhã pensa desse jeito, Deus está querendo falar contigo. Através das circunstâncias que você está vivendo e daquilo que está acontecendo, não só com você, não só com a sua família, não só com Gerson, não só com o mundo. Deus quer falar com o seu coração. Deus quer falar diretamente com você, para que você venha para perto, para que você deixe de rejeitá-lo, para que você se renda. E Ele vai fazer o que for preciso e permitir aquilo que for preciso para que você possa se quebrantar. Verso 14 diz, o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar, não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. E o verso 13, um pouquinho antes aí, nós vemos que por causa das escolhas que o povo estava fazendo e por causa daquilo que eles estavam se negando a aceitar, porque eles estavam rejeitando a palavra do Senhor, eles estavam confiando na opressão e na perversidade, e nisso eles estavam se estribando. A maldade deles era como uma brecha num muro alto, que ia formar uma barriga e iria cair, de repente. E aí no 14 ele fala, como o oleiro que quebra o vaso. Como o oleiro quebra o vaso. Deus falou comigo, vai para Jeremias de novo. Nós falamos Jeremias 18:1 e agora é 17. Deus estava irado com o pecado de Judá. E ele diz assim, o pecado está escrito como um ponteiro de ferro, como um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração, nas pontas do seu altar. Seus filhos se lembram dos seus altares, dos postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Fala sobre idolatria. Mas entenda, idolatria não é só quando você se prostra diante de uma imagem.
Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração é um ídolo. Tudo aquilo que atrai a sua atenção e tira você do caminho do Senhor é um ídolo. Tudo aquilo que faz você gastar tempo, perder tempo, jogar esse tempo no lixo é um ídolo. Tudo aquilo que afasta você do Senhor e do propósito dele para a sua vida é um ídolo. Não é só uma imagem, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu dinheiro, podem ser pessoas, podem ser os seus desejos, podem ser as suas vontades, pode ser aquilo que está constantemente no seu pensamento ou diante dos seus olhos, vira motivo de meditação diária. Tome cuidado. A partir do verso 5, Jeremias 17 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Deus está dizendo, olha, você está confiando em algumas coisas ou em algumas pessoas, em vez de confiar em mim, o terror vai vir e vai cair sobre você de repente. E como o oleiro esmaga o vaso, eu vou fazer assim para que você possa se render e possa voltar para mim. E aqui ele diz, é maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que você tem visto aí nesses últimos dias? Como que parecem as cidades mundo afora? Não parecem terras inabitadas? Não parecem desertos áridos e secos? Eu tive pensando sobre isso e orando a Deus. E é evidente essa correlação. Talvez Deus esteja permitindo tudo isso para que a gente possa confiar nele. Verso 7 diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Preste atenção no 8, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, não deixa de dar fruto. Nós estamos vivendo um ano de sequidão. Todo mundo achava que 2020 ia ser tremendo, e é um ano de sequidão. Todo mundo achava que 2020 seria o ano em que nós iríamos romper, e que nós iríamos conquistar. Muitas pessoas fazendo planos, mudar de emprego, conquistar mais dinheiro, conquistar mais sucesso, e nós vemos um ano de sequidão. E o Senhor disse, se você continuar confiando num homem, confiando em você mesmo, no seu braço, na força da sua carne, continuará sendo um ano de sequidão. Mas se você confiar no Senhor, é bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Mesmo que você passe por um ano difícil, você será como uma árvore plantada junto às águas, que estende a sua raiz para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia! No ano de sequidão não se perturba e não deixa de dar fruto. Mesmo com o Covid-19, você não se perturba e você dá fruto. Mesmo com a falta de emprego, você não se perturba e você dá fruto. Mesmo com a crise econômica, você não se perturba, você dá fruto. Mesmo que os governos digam o contrário, você não se perturba, você dá fruto. Mesmo com a perseguição, você não se perturba, você dá fruto. Não importa o que aconteça, não importa o que está ao seu redor, não importa a crise, a dificuldade, não importa a pregação. Entenda que através de uma obra estranha, o Senhor faz as coisas acontecerem. Coloque-se na posição e viva os propósitos do Senhor. Confie no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, não deixa de dar fruto. Aleluia! Se nós voltarmos ali para Isaías 30, para o texto que lemos no início. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação.
Aleluia. Muitos de nós, a maioria, estamos em casa isolados, preocupados, atônitos, com medo. E o Senhor diz, olha, convertam-se, sosseguem, aquietem-se, acalmem-se, porque na sua conversão e no seu sossego está a sua salvação. Confie, seja uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. O Senhor continua dizendo, na tranquilidade e na confiança a vossa força. É na tranquilidade, você está talvez sem trabalhar, fique tranquilo. Você está talvez sem ter contato com as pessoas, isolado, fique tranquilo. Talvez você esteja com algum sintoma ou tenha pego o Covid-19, está passando por momentos complicados, fique tranquilo, sossegue, confie, converta-se. Aí está a sua salvação e também a sua força. Você quer ultrapassar esse momento complicado, momento de incerteza, sem saber o que vai ser daqui uma semana, um mês, 2 meses, sem talvez emprego mais, sem dinheiro para pagar a renda, sem, às vezes até passando por dificuldade financeira para comprar comida para sua casa e para sua família? Fique tranquilo, a sua força está no Senhor. Mas o Senhor diz assim, era para ser assim, mas vocês não quiseram. Assim diz o Senhor, o Deus, o Santo de Israel. Em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não quiseram. Jeremias 17, 9. Continuando o texto que estávamos lendo. O Senhor diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Porque o nosso coração ele é enganoso. E às vezes nós pensamos que estamos no controle. E o Senhor diz, não, vocês não estão no controle. Eu, Senhor, que esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Não se esqueça disso. O povo dizia, nós vamos fugir a cavalo. Nós vamos fugir a cavalo. O povo dizia, eles são ligeiros, os cavalos que nós conseguimos contratar do Egito são ligeiros. E Deus falou, sim, vocês vão fugir. Mas os seus perseguidores serão mais ligeiros. E eles diziam assim, olha, nós vamos conseguir escapar. Deus dizia, na verdade, 1000 homens de vocês fugirão pela ameaça de apenas 1. E pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejais deixados como um mastro no cimo do monte, como estandarte no outeiro. Enganoso é o nosso coração. Não se esqueça, é o Senhor que esquadrinha, Ele e prova os nossos pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A boa notícia é que o Senhor ele espera para ter misericórdia de nós. Verso 18 de Isaías 30. Ele espera para ter misericórdia de nós. Ele se detém para se compadecer de nós, porque Ele é um Senhor, o Senhor Deus de justiça, bem-aventurados aqueles que nele esperam. Aleluia! Bem-aventurados aqueles que nele esperam. O Senhor é um Deus de justiça. Nós vemos Isaías prometendo que o renovo viria. Nós vemos Isaías dizendo que o Senhor tinha preparado a pedra angular para que pudesse salvar o povo. Ele também estava falando e apontando para Jesus. E nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4, que viriam tempos em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Pelo contrário, sentiriam coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntariam mestres para si mesmos. Eles se recusariam a dar ouvido à verdade, à palavra de Deus, voltando-se para mitos. Deus, tem misericórdia de nós, para que nós não sejamos homens assim, obstinados, para que não sejamos homens que buscam os mitos, as fábulas, crendo em coisas que estão fora da tua palavra, que não procuram ajuntar mestres para si, como o povo de Judá queria, dizendo, olha, não profetiza você essas coisas, nós queremos ouvir coisas boas, manda aqui os profetas que profetizam aquilo que nós queremos ouvir. Nós não podemos ser pessoas com coceiras nos ouvidos, que rejeitam o Senhor e a sua palavra, porque o Senhor em breve virá. O Senhor em breve virá.
E nós não podemos duvidar disso. Jeremias, ele continua aqui no capítulo 17, dizendo: Senhor, cura-me e eu serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Mas os seus adversários, da mesma forma que perseguiam Isaías e o rejeitavam, também rejeitavam Jeremias e diziam: onde está a palavra do Senhor? Verso 15, quando que ela vai se cumprir? Há quanto tempo você tem ouvido que Jesus vai voltar? Talvez já tenha passado isso diante de ti. Talvez já tenha passado esse pensamento pela sua cabeça. Onde está a palavra do Senhor? Ela vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela palavra para que ela se cumpra. Isso que está acontecendo no mundo são sinais de que a vinda dele está próxima. Amém? São sinais de que a vinda dele está próxima. Eu queria finalizar com algumas frases. Stephen Lawson diz: estamos nos últimos dias? Não faço ideia, mas nunca estivemos tão perto do retorno de Cristo. Acerte o seu coração e esteja pronto. Não sabemos se ainda é o final. Não sabemos se o final está próximo, mas nunca estivemos tão próximos. Acerte o seu coração e esteja pronto. Spurgeon disse: elimine a palavra ansiedade e escreva simplesmente em seu lugar esta palavra oração. Então, embora suas preocupações sejam múltiplas, as orações também serão múltiplas. E Calvino: o que for que nos aconteça, devemos permanecer firmes na confiança de que Deus, uma vez por todas, um dia nos envolveu em seu amor e jamais deixará de cuidar de nós. O que for que nos aconteça, devemos permanecer firmes na confiança de que Deus, que uma vez por todas, um dia nos envolveu em seu amor, jamais deixará de cuidar de nós. Eu vi uma charge para fechar, que eu penso que possa nos ajudar a finalizar essa pregação. O diabo dizendo: com o Covid-19 eu fechei as igrejas e tirei a esperança do povo. E aí Deus fala: ao contrário, eu abri uma igreja em cada casa e tenho enchido o meu povo de esperança, graça e paz. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Não rejeite o Senhor, nem a palavra dele. Conserte a sua vida, acerte o seu coração, alinhe ele. Seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Pai, no nome de Jesus nós oramos, abençoando o teu povo que nos escuta e nos acompanha em suas casas. E nós pedimos que o Senhor faça de cada um de nós árvores plantadas junto a ribeiros de água, que mesmo no ano da sequidão dão o seu fruto, permanecem verdes, não murcham e não secam. Pai, que nós sejamos realmente como essas árvores plantadas junto a ribeiros de água. Que nós não venhamos a esmorecer, que nós não venhamos a colocar nossa confiança em nenhuma outra pessoa, nem em nós mesmos, porque bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Nós queremos ser árvores plantadas junto a ribeiros de água, que estendem as suas raízes para o ribeiro e não receiam quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e mesmo no ano da sequidão, da dificuldade, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Paizinho, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Nós queremos ser como aqueles que confiam no Senhor em todo o tempo. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Nós queremos isso, Pai. Não queremos fazer como o povo de Judá, nós queremos isso. Não queremos confiar em carros, nem em cavalos, nem em ninguém, porque nós sabemos que o Senhor espera para ter misericórdia de nós. O Senhor se detém para se compadecer de nós, porque o Senhor é Deus de justiça, e bem-aventurados são aqueles que em Ti esperam. No nome de Jesus nós oramos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aí com a imagem travada, mas ainda bem que o áudio está saindo. Mas eu queria, continuando esse momento, onde acabamos de receber esta palavra poderosa,
Essa palavra que nos leva a um arrependimento, nos leva a um alinhamento em Deus, nos leva a entendermos o que realmente importa, a presença dEle, a direção que Ele traz é o que importa. Queremos estar no centro da Tua vontade, Senhor. A refrigério em Tua presença, nada melhor do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. A refrigério, a refrigério em Tua presença, nada melhor do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. A refrigério na presença do Senhor. Eu quero fazer um apelo nessa hora. Você recebeu essa palavra, você viu com exatidão o que acontece quando nos desviamos do Senhor, quando confiamos em nós em vez de confiarmos nele, quando colocamos a nossa confiança em nós mesmos ou em homens em vez de colocarmos a confiança no Deus Todo-Poderoso. Esse é um tempo de ajustes. Esse é um tempo sim que nós temos que fazer novas leituras. E a palavra do Senhor tem sido ministrada para uma tomada de posição. O Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para nós. Mas nós precisamos de conversão. Nós precisamos nos converter. Talvez você diga, pastor, eu já me converti. Mas eu quero fazer esse apelo para você que já tomou uma decisão em Cristo Jesus, ou para você que ainda não fez. E o apelo que eu faço é que nós que já tomamos uma posição em Cristo Jesus, é de nós queremos realmente cumprir o propósito de fazermos as coisas de uma forma melhor, de temos um propósito mesmo de fazer algo melhor, cumprir o propósito de entregar o nosso coração totalmente para o Senhor. E você que ainda não recebeu Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, quero convidá-lo que nessa hora você possa fazer uma oração de entrega. É muito simples. Você pode dizer, Senhor Jesus, eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. Diga isso com suas próprias palavras. Diga, eu reconheço que eu sou pecador, reconheço meus pecados. Eu reconheço que no Senhor eu tenho o perdão dos pecados. Eu confesso os meus pecados. E eu quero receber o teu perdão. Eu quero receber a salvação que há em ti, Jesus. Pai, eu abençoo esta vida que agora está fazendo esta oração de entrega. Hoje é dia de salvação, aleluia. E eu peço que nesta hora, Senhor, corações sejam tocados. Pessoas que não ainda fizeram essa oração, mas a partir dessa palavra vão tomar uma atitude e vão, ó Deus, procurar conhecer mais o Senhor e se, ó Deus, alinharem ao teu propósito.
Eu clamo por salvação nesta manhã. Eu clamo, Pai, para que toda a igreja venha tomar um posicionamento e de se entregar totalmente ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor tem falado. E, Deus, que nós sejamos ajustados, que sejamos alinhados ao Teu propósito. Muito obrigado, Senhor. Eu abençoo cada vida, Pai, e que nós venhamos descobrir essa nova vida em Cristo Jesus e a bênção de estarmos alinhados com o Senhor, em nome de Jesus. Há refrigério na Tua presença. Há refrigério em Tua presença. Nada melhor do que estar contigo. Restauras minha alma, restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Restauras minha alma, restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Não há maior gozo do que estar com o Senhor. Seja abençoado, tenha um dia abençoado. Mas sabe, a melhor coisa é nós nos alinharmos ao propósito de Deus. É entendermos isso. Não há maior gozo do que estar com o Senhor. Há pessoas que estão deixando o Senhor por causa de prazeres desse mundo. Os prazeres passam. Eles passam. E sabe, muitos dos prazeres desse mundo, eles têm a ver também com o pecado. E quando tem a ver com o pecado, eles têm as consequências. Você ouviu a palavra. Volte-se para o Senhor. Tome uma posição de buscar o Senhor. Você que fez uma oração de entrega hoje, você pode nos chamar, nos contactar. Você mesmo aí através do Facebook da Missão Cristã Portuguesa. Você vai ter contato direto com o pastor Fábio, que é o responsável pelas nossas redes sociais, e você vai entrar em contato com ele, ele vai reencaminhar para outros, enfim, outros pastores, outros líderes que temos aqui na igreja, para abençoar você, para acompanhar você, para te ajudar nesse momento. Mas é tão importante que nós venhamos realmente tomar uma posição de seguir Jesus de perto, seguir o propósito de Deus. Amém? Eu quero finalizar, quero dizer para você, você já tem recebido essa palavra tão clara. E nós estamos orando também por você. Nós estamos fazendo nossa parte, você tem que fazer a sua. Então, fique em paz, né? Nós temos orado aí pelas pessoas que têm os seus negócios, pelos empregados também. Enfim, todos estamos vivendo momentos desafiadores. Mas a grande questão é estar dentro da vontade do Senhor. Quando estamos na vontade do Senhor, dá tudo certo. Então coloca a paz no seu coração, se alinhe com o Senhor e viva o melhor tempo da sua vida, porque o passado já foi, esse é o momento que você pode ver. Então, que você nesse tempo possa aproveitar bem, aproveite bem, viva em paz, viva com a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. Vá em frente, a refrigério na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Se você tem algum
pedido ainda, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui orando nesta hora, finalizando esta celebração. Estou abençoando meus irmãos e irmãs que nesta hora estão colocando propósitos, pedidos diante do Senhor. E estamos pedindo, Deus, que a unção do Senhor venha sobre cada vida, Pai. Que venha realmente, Pai, o teu propósito em cada vida, Deus. Nós oramos e pedimos a manifestação sobrenatural do Senhor. E clamamos, meu Deus, que nesse momento o Senhor venha agir sobre as vidas, Pai, que estão também com enfermidades, Pai, que estão com algo. Deus, nós estamos orando pela vida da irmã Luísa Lourenço, pedindo o toque do Senhor sobre a vida dela. Ó Deus, sobre a Fernanda da Rocha, estamos orando, Pai, pelo toque na saúde dela também. Pai, vidas que estão precisando de um milagre. Quando estamos orando pela vida do Leslie, Pai, oramos pelo milagre do Senhor na vida dele, que ele levante daquele leito, em nome de Jesus, Pai. Pai, oramos, Pai, pela vida do Senhor José, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, outras pessoas que precisam de um milagre nesse dia, Pai. Toca com o teu poder. Abençoamos vidas, Deus, que estão precisando nesse dia de alguma outra situação que precisam da intervenção do Senhor, ou mesmo nesta semana, que os milagres do Senhor sejam gerados e eles aconteçam, em nome de Jesus. Paizinho, nós apresentamos as famílias, abençoamos as famílias, abençoamos, Pai, os homens de negócio, abençoamos os negócios, os empregos, os trabalhadores nos seus trabalhos, que eles sejam benditos do Senhor. E aqueles que estão sem os seus trabalhos nesta hora, que eles estejam em paz e certos de que o Senhor tem dado a vida, o Senhor não deixa que falte o pão na mesa dos teus filhos. Muito obrigado. Abençoamos cada vida, onde estiverem, que a bênção do Senhor alcance, a graça, o favor do Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe, tenha uma boa semana em nome de Jesus, um bom restante de domingo. Quinta-feira, 8 da noite, nós estaremos juntos. Obrigado você que partilhou esse culto. Tivemos mais de 60 partilhas aí. Obrigado por você que ouviu o nosso desafio e partilhou. E eu sei que outras vidas serão abençoadas ainda assistindo estas celebrações depois, porque vai ficar aí no Facebook da igreja e posteriormente também a mensagem no YouTube. Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus.